trazendo já de cara, então, esse post feito pelo Trump, não é no X, né, não é no Twitter, é na própria rede social do Trump, que é a Truth Social. Eu vou já falar aqui em português, acho que já está a versão traduzida aí na tela. E ele disse o seguinte: o Brasil está fazendo uma coisa terrível em seu tratamento ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu tenho assistido, assim como o mundo, como eles não fizeram nada além de ir atrás dele. Dia após dia, noite após noite, mês após mês, ano após ano. Ele não é culpado de nada, exceto de ter lutado pelo povo. Eu conheci Jair Bolsonaro e ele foi um líder forte que realmente amava o seu país. Também um negociador muito duro no comércio. Sua eleição foi muito apertada e agora ele está liderando as pesquisas. Isso não é nada mais, nada menos do que um ataque a um oponente político. Algo que eu sei muito sobre. Aconteceu comigo, 10 vezes mais forte, né, do que com o Bolsonaro. E agora o nosso país é o mais quente do mundo, né, o que está mais em evidência aí. O grande povo do Brasil não vai tolerar o que eles estão fazendo com o seu ex-presidente. Estarei assistindo a caça às bruxas, ele coloca aí, em letras garrafais, de Jair Bolsonaro, sua família e milhares dos seus apoiadores. Muito de perto, né? Vou acompanhar. O único julgamento que deveria estar acontecendo é um julgamento pelos eleitores do Brasil. E aí finaliza o Trump, dizendo, né, que isso se chama eleição, e ele pede para que deixem Bolsonaro em paz. Logo na sequência, Eduardo Bolsonaro soltou um vídeo curtinho aí, porque ele é uma espécie de pivô, né, dessa história, está lá nos Estados Unidos articulando com os políticos americanos, e vamos ver o que ele disse para depois o pessoal já comentar. Pessoal, sobre essa postagem do Trump, muita gente me ligando, eu não posso entrar em detalhes, mas eu só posso garantir uma coisa: essa não será a única vez essa semana que você vai ouvir o governo dos Estados Unidos falando desse tema da perseguição no Brasil. Um abraço, fiquem com Deus. Bom, então ainda prometeu que tem mais nessa semana. Alô, Bauer, como é que você acompanhou? Uma declaração forte, né? Acho que o Trump até o momento nunca tinha ido tão incisivo, né? Nunca tinha sido tão incisivo nesse apoio e já teve reação, né? Eu acho que, assim, em relação ao conteúdo, a gente já comentou algumas vezes aqui que o que o presidente Trump está dizendo é verdade. Quer dizer, o presidente Bolsonaro, você goste ou não, ele está sofrendo uma injustiça e é um processo político que faz todos os brasileiros temerem o que pode acontecer, porque se aconteceu com ele, está acontecendo com ele, pode acontecer com qualquer um, né? Um processo que não respeita o devido processo legal, tudo aquilo que a gente já cansou de falar, e portanto é um processo de exceção. Isso não pode acontecer e o presidente Trump tem razão. Agora, eu acho que tem um problema aí, que é o seguinte: nas devidíssimas proporções, o que aconteceu no Canadá, nas eleições recentes, poderia ter um efeito também no Brasil. O que eu quero dizer? Assim, o candidato da oposição no Canadá, que era da oposição do governo canadense, que estava favorito nas pesquisas... Conservador, ele acabou perdendo a eleição na última hora porque o Trump entrou no meio do processo com uma série de afirmações, eu diria até desastradas, que fizeram com que o eleitorado, parte do eleitorado canadense, mudasse de posição, ficasse assustado com a posição americana e retraísse, e foi lá eleito o candidato do Trudeau, né? Da esquerda. Dando sequência ao regime Trudeau. Lógico, são situações muito diferentes, os países são diferentes, mas eu acho que o que esse processo demonstra ele dá gás para o presidente Lula, entende? Ele fortalece o presidente, porque o que todos nós gostaríamos, pelo menos o que eu gostaria, né? Não faço as minhas palavras dos outros, nem muito menos do Brasil Paralelo, mas o que eu gostaria que acontecesse é que a gente tivesse alternância de poder em 26. Isso já está claro, né? O que significa dizer que seria o fim do governo Lula e a renovação aí dos quadros, quiçá um outro presidente de um outro partido, aí, de outra origem. Mas quando a gente vai chegando perto e está começando a chegar perto das eleições e começa a ter esse tipo de embate, você provoca de novo uma polarização e muita gente que está ali em dúvida, que não gosta do presidente Trump, que não gosta desse tipo de intervenção externa, que fica incomodado com o imperialismo yankee, né? Independente de ser lulista ou petista ou não, vai tender a
se incomodar. Então eu acho que tem esse efeito não tão desejável que pode levar a uma preocupação grande aí, porque o que é mais ou menos o efeito que teve o 8 de setembro, vai. Tudo que o PT precisava em janeiro de 23... 8 de janeiro. 8 de janeiro, eu falei... Setembro. Desculpa, 8 de janeiro de 23 era aquilo que aconteceu. Quer dizer, uma operação desastrada que ninguém pode apoiar, mas que deu munição ao PT para consolidar o seu discurso de revanche. Isso é um pouco parecido, sabe? Eu temo que isso possa ser levado, ainda mais quando o filho do presidente que está nos Estados Unidos trabalhando nisso, e é fato que está e ele tem direito de fazer, pode levar a um resultado não tão desejável lá na frente. Vamos ver, eu acho que é o que a gente está aqui para fazer, para analisar e ver os efeitos que isso tem, de bom e de ruim. Muito bem, vamos ver como o ex-presidente Bolsonaro reagiu então a essa declaração do Trump. Ele também escreveu um post e disse o seguinte: recebi com muita alegria a nota do presidente Trump, convivi por 2 anos com ele, onde sempre defendemos os interesses dos nossos povos e a liberdade de todos. Este processo ao qual respondo é uma aberração jurídica, lawfare, clara perseguição política já percebida por todos de bom senso. Agradeço ao ilustre presidente e amigo, Vossa Excelência passou por algo semelhante. Foi implacavelmente perseguido, mas venceu para o bem dos Estados Unidos e dezenas de outros países verdadeiramente democráticos. Sua luta por paz, justiça e liberdade ecoa por todo o planeta. Obrigado por existir e nos dar exemplo de fé e resiliência. Jair Bolsonaro. Vou inverter um pouquinho a ordem aqui, chamar o Ricardo Gomes para a primeira análise dele aí sobre esse momento. O Lobauer trouxe aí essa visão que pode até ser algo bom, né, para o governo atual, para o Lula, esse exemplo do Canadá, bem recente, e que uma oposição ao Trump acabou sendo usado pela esquerda para conseguir a vitória eleitoral, mas há quem diga também que sem isso você não consegue resolver a situação aqui no Brasil, né, que as instituições não estão dando conta de trazer novamente aí uma normalidade, né, com oposição podendo se pronunciar e o próprio Bolsonaro podendo participar das eleições no ano que vem. Qual que é a tua visão sobre essa questão? A que ponto chegamos, né, Renato? Boa noite aos colegas de bancada aí. Claro que a gente lembra esse caso do Canadá que o Lobauer mencionou, mas primeiro sentimento que me vem é esse, né? Quando a nossa esperança ou parte dela está depositada numa ação de um governo estrangeiro, né? O Lula pulou, né, para responder, dizendo que não aceitará intromissão de outros países em assuntos internos, acho que esquecendo que há poucos meses Lula mandou um jatinho buscar no Peru a ex-primeira-dama do Peru, que tinha sido condenada por corrupção, e o Lula achou que não era intromissão mandar um jatinho buscá-la, né? Veio num avião brasileiro para cá para receber asilo político. Ou seja, Lula sequestrou da justiça peruana o direito de punir a sua ex-primeira-dama condenada por corrupção. Aí não era intromissão em assuntos de outro país, né? Agora, o tweet, que não é tweet, né? O post de Trump é uma intromissão nos assuntos brasileiros. O que eu leio dessa mensagem do Trump? Primeiro, né, quando ele diz que vou acompanhar isso muito de perto, me transmite uma sensação de que eventuais aplicações da Lei Magnitsky, de punições dos Estados Unidos a autoridades brasileiras, de que isso vai acontecer caso o Bolsonaro seja condenado. O que eu não estou duvidando que vai acontecer, pelo contrário, né? Parece evidente que o Supremo vai condenar Jair Bolsonaro. Quando eles vão acompanhar de perto até o final, significa, olha, vou esperar isso aqui acabar para agir. A segunda leitura é como vai reagir o Supremo Tribunal Federal a isso. Primeiro, a gente já viu o Itamaraty falar quase que como um porta-voz do Supremo, né? Alguém desinformado pensaria que as notas que o Itamaraty lançou teriam sido redigidas
lá pelo Supremo Tribunal Federal, e o Itamaraty estava fazendo papel de porta-voz, para não dizer garoto de recados. Como o Brasil vai reagir, né? O Itamaraty provavelmente vai fazer uma nota criticando. Alexandre de Moraes deve fazer um ou outro comentário jocoso, entre ácido e irônico, sobre a mensagem de Donald Trump, e, pelo visto, ou pelo menos com base no que aconteceu no passado, isso é o que se pode esperar. Né? Qual é o destino disso? O destino disso nós vamos descobrir depois do julgamento de Bolsonaro, quais são as medidas que o governo americano está disposto a adotar, e teremos um novo capítulo na eleição do ano que vem. O que fará Bolsonaro, o que fez Lula, de registrar uma candidatura estando inelegível? O TSE vai negar o registro da candidatura de Bolsonaro? Como os Estados Unidos reagirão a isso, né? Eu entrevistei aqui na BP o deputado Gustavo Gayer, que disse, olha, o governo federal, o governo americano não vai reconhecer as eleições no Brasil se Trump não disputar. E isso é bom para o país? É claro que não é bom para o Brasil, né? Então a nota ao mesmo tempo que se olha esperando que de fora venha alguma força para mudar o cenário brasileiro, por outro lado, o momento que vive o país é um momento lamentável, em que os Estados Unidos da América, não é qualquer paizinho, né? São os Estados Unidos da América, o presidente dos Estados Unidos está alertando para o uso político de uma ação judicial em termos bastante duros. Quer dizer, o Brasil, nesse empenho de se tornar um pária internacional, nota 10 aí para o governo Lula nesse quesito. Muito bem, deixa eu aproveitar aqui para dar boa noite para o Juliano Vasconcelos, o Júnior Zanotti, Ana Luísa Caramori, Adam Gomes. Você também pode participar aqui, mande seu comentário, pergunta e, principal, né, deixe o like e compartilhe a nossa transmissão, o nosso programa para chegar a mais pessoas. O Lula, aliás, deixa eu colocar aqui, seguindo o Bolsonaro, quem também se manifestou foi uma outra carta que aparece aí cada vez mais evidente nesse jogo, né, da eleição do ano que vem, que é o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Ele fez um tweet repercutindo as declarações do Trump, né, colocou ali um print daquilo que o Trump colocou, e aí traz o Tarcísio, né, com a palavra o presidente Donald Trump. Bolsonaro deve ser julgado somente pelo povo brasileiro durante as eleições. Força, presidente. Tarcísio, que vem sendo muito especulado cada vez mais aí como um possível nome para substituir Bolsonaro nas eleições, né, como nome da direita, caso o ex-presidente realmente permaneça inelegível, e fez questão de se pronunciar, de colocar ali o apoio dele às palavras de Trump e ao ex-presidente Bolsonaro. Queria a palavra do Jean Turco agora, né, que acompanha muito isso e costuma dizer, né, que o presidente do ano que vem deve ser alguém que o sistema permita. Muita gente diz até que o Tarcísio seria esse nome permitido. Você consegue fazer já alguma projeção desse acontecimento de hoje para o desdobramento aí do quadro eleitoral do ano que vem? Jean Turco, boa noite. Boa noite, Renato. Boa noite a todos. Olha, é claro que se alguma ação externa vir dos Estados Unidos, etc., vai ser uma nova variável que vai mudar o cenário político. Como eu interpreto tudo isso? Bom, primeiro, no mérito do que Trump escreveu e do que talvez vai vir, me parece tudo muito correto. Me parece, inclusive, que os Estados Unidos estão demorando em tomar alguma ação, por um lado porque não é a prioridade deles, eles têm, obviamente, N problemas no mundo, que também não anda bem no momento, mas também exatamente para fazer tudo dentro da lei e alertar, inclusive, antes as autoridades brasileiras para se comportar também seguindo a lei, de forma que, eventualmente, uma eventual ação, a famosa lei Magnitsky, não pegue ninguém de surpresa, mas que tenha uma ação nesse sentido acompanhada por estes alertas. Nós estamos focando na declaração de Trump e talvez nas ações que dos Estados Unidos virão. Por quê? Porque, infelizmente, estão vindo declarações e ações só de lá. O normal seria
que toda a comunidade internacional criticasse, que todos os organismos internacionais se posicionassem, fizessem declarações similares. Porque o que não é normal não é a declaração de Trump, o que não é normal é a não declaração da OEA, por exemplo, não declarações da ONU, não declarações de outros tribunais internacionais. É isso que falta. Então, é este silêncio ensurdecedor que é muito mais grave que as declarações de Trump, que, na verdade, só falam uma verdade evidente a todos, que não fez que Bolsonaro não fez nada, que está sendo perseguido politicamente e que ele espera que tenha eleições livres nas quais ele possa concorrer. Por quê? Porque não há motivos, inclusive, para impedir a candidatura dele. Agora, sobre a OEA, talvez algumas coisas vão mudar. A OEA, que por enquanto se calou, escolheu ouvir todo mundo, mas afinal escolheu se alinhar à versão oficial do STF, do brasileiro, etc., talvez as coisas mudarão. Por quê? Porque a nova presidência da OEA será provavelmente uma pessoa indicada pelo governo Trump, pela administração Trump. Caso isso aconteça, obviamente pode mudar. É claro que isso demora também um tempo, tem toda uma burocracia interna. Também poderá ter uma outra investigação, uma mudança de entendimento. E também é verdade que, claro, uma eventual declaração e posicionamento da OEA diferente, por si só, não é compulsório, não se auto-aplica, não vai, de fato, obrigar ninguém a tomar medidas internamente ao Brasil. Quando se fala de ingerência, porque obviamente nesses dias, hoje mesmo, Lula deu algumas declarações nas quais indiretamente respondeu este post de Trump e falou de ingerência, etc., é uma mera farsa, gente. Eu sei que é um termo, um conceito que ecoa na mente de muitos, etc., especialmente na América Latina, obcecada por essa tal de soberania nacional, que não existe. A soberania é estatal, é o Estado que tem soberania dentro de um território. A tal de soberania popular é um mero ideal, é um mito, não existe. Quando os políticos falam de soberania nacional, nada mais é do que soberania estatal, ou seja, o monopólio do uso da força deles em cima deste território. Eles querem que só eles possam utilizar a força em cima dos súditos e não outras organizações estatais. Então, acontece, essa tal de soberania que estaria sendo ameaçada agora é uma mera farsa, porque, na verdade, muito bem lembrado pelo Ricardo, né, quando Lula não só recebeu, foi pegar a primeira-dama no Peru, acusada e já julgada por crime de corrupção, que é um crime comum, não é um crime político. Aí não há intervenção nenhuma. Recentemente, não há ingerência nenhuma. Recentemente, Lula foi visitar Cristina Kirchner, também condenada pela justiça comum, também por um crime comum de corrupção, e inclusive foi lá fotografado com o cartaz Cristina Livre, etc. Então, aquela não foi ingerência. Ele criticou o judiciário argentino e essa não deveria ser considerada ingerência. E ainda mais, o caso mais importante de todos, a parceria do USAID, um órgão americano, com o TSE, durante a campanha eleitoral, as eleições precedentes, nas quais teve uma parceria para a organização de eventos sobre desinformação durante as eleições. Naquela ocasião, também, ninguém reclamou daquela ingerência americana, estadunidense, etc. Ingerência é só quando vai contra meus interesses. Então, é uma mera farsa. E, infelizmente, nessa falta de posicionamento dos organismos internacionais, que seria o ideal, afinal, quem vai intervir, quem vai fazer alguma coisa, são os únicos que têm algum poder de fato, poder real, porque, infelizmente, se nós ficarmos nos baseando nas declarações, etc., soluções não virão. A única solução possível é uma solução que vem de quem realmente tem alguma coisa a colocar, alguma força de pressão para fazer em cima do governo brasileiro. Pois é, o pessoal citou aqui o STF, né, que seria até o alvo desses comentários do Trump, e segundo o site G1, portal G1, uma declaração colhida junto a um ministro não identificado do Supremo disse o seguinte, olha, ao contrário do que aconteceu lá, nos Estados Unidos, aqui as instituições são respeitadas e tudo segue o caminho legal, sem interferência interna, quanto mais externa. É risível a fala de Trump.
as instituições brasileiras estão funcionando melhor do que as dos Estados Unidos, disse um magistrado ao blog, deixa eu ver qual que é o blog aqui, do Valdo Cruz. Bom, o Lula reagiu também, né? A gente já viu aí o post do Bolsonaro, vamos ver o que escreveu o presidente Lula. E ele disse o seguinte: a defesa da democracia no Brasil é um tema que compete aos brasileiros. Somos um país soberano. Não aceitamos interferência ou tutela de quem quer que seja. Possuímos instituições sólidas e independentes. Ninguém está acima da lei. Sobretudo, os que atentam contra a liberdade e o Estado de Direito. Já vou emendar aqui e colocar a declaração da Gleisi Hoffmann, que é ministra ali da articulação, né? Faz ali o contato do governo com o Congresso. Donald Trump está muito equivocado se pensa que pode interferir no processo judicial brasileiro. O tempo em que o Brasil foi subserviente aos Estados Unidos foi o tempo de Bolsonaro, que batia continência para sua bandeira e não defendia os interesses nacionais. Hoje ele responde pelos crimes que cometeu contra a democracia e o processo eleitoral. Não se pode falar em perseguição quando um país soberano cumpre o devido processo legal no Estado democrático de direito que Bolsonaro e seus golpistas tentaram destruir. O presidente dos Estados Unidos deveria cuidar de seus próprios problemas, que não são poucos, e respeitar a soberania do Brasil e do nosso judiciário. Luiz Felipe, aqui o argumento da soberania, né? O Lula, que não foi citado, você vê que o tweet ali do Trump não fala diretamente o nome do Lula, ele fala da perseguição, me parece até algo mais voltado para a questão jurídica, judicial mesmo, que o Bolsonaro vem enfrentando. E agora o Lula e a Gleisi, né, os petistas em geral, tratando aí como um ataque à soberania, acho que tentando surfar nessa onda aqui que o Lobauer falou, né, de aproveitar um inimigo externo talvez para levar a turma junto e ganhar até politicamente com isso. Sim. Olha, não tenha dúvida que eles vão querer usar isso como a construção de uma narrativa e regurgitar o que eles faziam no século XX. Essa ideia de falso nacionalismo que a esquerda brasileira representa, eles querem regurgitar isso, assim como o trabalhismo que eles também queriam ressuscitar, para se sustentar num próximo pleito eleitoral. Mas tudo aquilo que o Lula escreveu só tem falsidade ali. Se puder voltar ao post, vamos retrucar cada uma das afirmações ali. Não sei se você pode colocar. A defesa da democracia é um tema que compete aos brasileiros. Até aí, tudo bem. Somos um país soberano. Não somos um país soberano. E esse senhor é o maior entreguista da história do Brasil. Ele serve a todos os interesses internacionais. Serve a Europa, serve a China, serve a Rússia, serve até mesmo os Estados Unidos, porque temos acordo com os Estados Unidos que ultrapassam aí a questão de governo. Então, nós não somos um país soberano, sofremos interferência e, aliás, os ativistas norte-americanos dizem nitidamente isso. Eu me lembro conversando com o Mike Benz há mais de ano atrás, e ele falava nitidamente. O resultado das eleições do Brasil foi em função da interferência dos Estados Unidos no processo eleitoral brasileiro. E o Brasil aceitou a interferência dos Estados Unidos para lograr sucesso na eleição desse senhor que está aí. O argumento deles, tem até uma declaração do Barroso em que ele agradece que os Estados Unidos teriam evitado um golpe nas eleições de 22. Ele não tem como esconder mais. A interferência dos Estados Unidos nas nossas eleições são patentes, são denunciadas em todo mundo, está na mídia social, mídia tradicional, está na boca de todo mundo. Só não é aceito pela mídia tradicional, não é aceito pelo STF, porque isso vence a narrativa que foi criada pelo governo Lula para se sustentar. Vamos Mas pode voltar, lá, Vou voltar lá no postagem, por favor. Outra coisa, não aceitamos interferência ou tutela de quem quer que seja. Bom, já pautamos isso aqui. O Brasil hoje é um país tutelado, muito pelo contrário, a liderança do Lula é uma liderança falsa, é para apoiamento e serve de capacho dos outros poderes internacionais. O Brasil não tem uma agenda internacional, não está exercendo uma agenda internacional. Não é com esse senhor que a gente vai exercê-la. E o que ele serve então? Por que ele se envolve na guerra da Ucrânia? Por que ele se envolve no conflito lá no Israel? Por que ele faz o teste de opiniões em todo mundo? Por que ele faz essas interferências no sistema judiciário peruano? Por que ele faz as interferências também na questão argentina? Porque ele não é
ele não é soberano, ele é tutelado ou pelo Foro de São Paulo, pela Rússia, pela China, como a gente colocou. Possuímos instituições sólidas. Uma piada isso. E independentes. E independentes, isso é uma grande piada. Só voltando aqui, sobretudo os que atentam contra a liberdade e Estado de Direito. É uma sequência de mentiras essa postagem. É isso que eu fico atônito. Não é o erro de percepção aqui. É como a dependência da esquerda é praticamente toda calcada numa narrativa ou em narrativas. E narrativas aqui no caso da esquerda são sempre mentiras. Mas o que a gente precisa pautar aqui é que essa interferência no sistema eleitoral brasileiro já ocorreu e agora os Estados Unidos se vê no querer desamarrar esse nó que eles criaram. Criaram aqui um governo ilegítimo, na percepção dos Estados Unidos, tem um governo ilegítimo que deteriorou as instituições ainda mais, já estavam preparados também para receber esse governo. Vamos lembrar que o PT nunca deixou de governar, independente do governo, porque o Estado é do PT. O Estado foi criado pelo PT, todas as nomeações, desembargadores, juízes, nas universidades, todos os sistemas burocráticos são nomeados e comandados pelo PT, ou com viés muito forte de esquerda. Então bastou só entrar esse líder, entre aspas, meramente popular, para justificar que teve aí um processo de fato democrático, para a máquina toda fascista, socialista, começasse a funcionar contra a população brasileira. E é isso que a gente está vendo agora. E quem ajudou nesse processo foi os Estados Unidos. Houve interferência.